Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma reunião de quinta-feira aqui da Clínica Javaroni. Vamos falar sobre qualidade de vida pós-tireoidectomia total versus tireoidectomia parcial ou hemitireoidectomia. Como nós falamos já nas nossas discussões previamente, o câncer de tireoide tem sido muito diagnosticado e talvez mais do que deveria. Então, observou-se que nossos tratamentos estão sendo talvez mais do que o necessário. Então tem se desintensificado o tratamento desde 2015 principalmente, quando a ATA teve essa alteração para a hemitireoidectomia para o carcinoma de tireoide. Daí a gente discutiu sobre a desintensificação do segmento, aquele estudo holandês sobre o acompanhamento, deixar de fazer o acompanhamento como uma possibilidade dos pacientes com microcarcinoma papilífero submetido à hemitireoidectomia. Além disso, a gente discutiu sobre as complicações da tireoidectomia parcial versus a tireoidectomia total, como tem mais complicações na tireoidectomia total. E agora tem um estudo chinês, foi publicado em dezembro de 2021, também no JAMA, sobre a qualidade de vida do paciente após ser submetido a uma tireoidectomia total ou parcial. Será que é diferente? Será que ele se beneficia realmente mais só com uma tireoidectomia parcial ou tanto faz a total quanto a parcial? E isso, claro, nos pacientes com carcinoma diferenciado de baixo ou intermediário risco. Então, como nós falamos que houve realmente um aumento da incidência de 4,9 para 100 mil habitantes em 1975, já em 2009 esse valor passou para 14,3 pacientes a cada 100 mil habitantes, sendo 80, 90 carcinoma papilífero, carcinoma bem diferenciado. Sendo que em 10 anos de pós-tratamento, a sobrevida global é de 92%, sobrevida com doença 99% e sobrevida livre de doença 98%. Agora, frente a um carcinoma de papilífero, um carcinoma bem diferenciado de tireoide, existe principalmente de 2015 essa diferenciação. Pode-se realizar tireoidectomia total ou pode-se realizar a hemitireoidectomia. Agora, a gente já discutiu a questão com relação à complicação. Realmente a tireoidectomia total tem mais complicações. E também, a qualidade de vida? Daí esse estudo visa uma avaliação prospectiva da comparação da qualidade de vida pós-tireoidectomia total e parcial. Lógico que ele foi realizado na China, né? Um estudo prospectivo de 2018 a 2019. Foram seguidos os pacientes com carcinomas diferenciados, estratificados pelo ATA, e eles foram divididos em dois grupos. O grupo de tireoidectomia total, e o grupo versus hemitireoidectomia. Então a gente sabe que os dois podem ser são tratamentos para o câncer, que esse aqui tem mais complicação. E agora, e sobre a qualidade de vida? Coloquei aqui no quadro para a gente poder lembrar melhor. Será que faz diferença? Então, foram avaliados também fatores confundidores que podem alterar essa avaliação e também foram submetidos os pacientes a questionários sobre qualidade de vida e satisfação 1 mês, 3 meses, 6 meses e 12 meses pós a cirurgia. Fatores confundidores: idade, sexo, nível educacional, estado civil, técnica cirúrgica utilizado, anatomopatológico, outras doenças tireoidianas, nível do TSH, comorbidades, complicações, o paciente ter ou não convênio, ter ou não emprego, iodo 131 e a etnia, que é muito relevante na China. Foram avaliados então
1.060 pacientes, dos quais 497 foram submetidos à tireoidectomia total e 563 à tireoidectomia parcial. Foi avaliado uma escala de depressão e ansiedade, o questionário europeu relacionado ao câncer, qualidade de vida relacionada ao câncer de tireoide e a satisfação do paciente. No final de um ano, 25% não deram a resposta ao questionário. Isso tanto do grupo tireoidectomia total quanto do grupo tireoidectomia parcial. Como resultado, tivemos uma média de idade de 38 anos em ambos os grupos, a maioria sendo mulheres, 78% aproximadamente. O tamanho do tumor era diferente, quanto maior o tumor tinha mais uma tendência à tireoidectomia total. A ressecção de linfonodos também teve variação estatística, porque paciente que tinha linfonodo já era submetido à tireoidectomia total. E também a realização de iodo 131 pós-operatório, basicamente somente nos pacientes submetidos à tireoidectomia total. Comparação. Quais foram os resultados diante disso, desses dois grupos? No primeiro mês, o que esses questionários mostraram? Que o grupo submetido à tireoidectomia total apresentou mais ansiedade, mais depressão, mais fadiga, dor, alteração vocal, tremores, formigamento, sintomas neuromusculares, sintomas sexuais, psicológicos, maior decréscimo da função física, emocional e social. Tá bem, já vimos que teve bastante impacto. E agora, com o passar do tempo, no terceiro mês, o mesmo grupo de tireoidectomia total apresentou mais ansiedade, fadiga, perda de apetite, dificuldade financeira, sintomas neuromusculares, alteração vocal, formigamento, disfunção social, maior decréscimo da função social e física. Nossa, bastante alteração. Só que no sexto e 12º mês, essas diferenças desapareceram. Nenhum sintoma foi estatisticamente significante, exceto a qualidade do sono. A alteração do sono foi um pouco inferior no paciente submetido à tireoidectomia total. Além disso, o controle do TSH foi superior na tireoidectomia parcial após um ano. E a satisfação do paciente entre uma cirurgia e outra foi bem semelhante, não teve diferença. Agora, de forma de gráfico, sintomas neuromusculares, você vê inicialmente maior sintoma no paciente submetido à tireoidectomia total e com o passar do tempo os sintomas se igualam. A voz, pior qualidade no tireoidectomia total nos primeiros meses, depois a satisfação se iguala. Sintomas simpáticos, maior os sintomas pós-tireoidectomia total nos primeiros meses, primeiro mês, terceiro mês, depois o sexto, 12º se iguala. A mesma coisa, formigamento, 1 mês, 3 meses, depois se iguala. Então, como há uma semelhança muito grande no prognóstico do paciente submetido à tireoidectomia total e parcial, com relação ao prognóstico não altera. E também a qualidade de vida a curto prazo tem diferença, mas a longo também não tem. Ou seja, curto prazo, tireoidectomia parcial é superior à tireoidectomia total. Então, o que acontece? Por que com o tempo o paciente se iguala? Talvez ele se adapte a nova circunstância ou talvez a reabilitação seja efetiva e o paciente volta ao seu quadro na nova situação, né? E então, quais foram os limitantes desse estudo? Foi um estudo em um centro único, foi um hospital de ensino, com casos avançados. A qualidade de vida dos pacientes basal era inferior, era pior, e talvez isso seja um limitante para validar externamente o estudo. Outra coisa, os questionários foram de forma oral e resumida, de forma que talvez influenciasse nas respostas. Então, talvez tenha um viés de indução a ser considerado. E também lembra que 25% dos pacientes, tanto num grupo quanto no outro, ao término de um ano não responderam. Esses podem ser os pacientes que fizessem a diferença dos casos. Como conclusão, a gente chega que
a tireoidectomia parcial em curto prazo tem melhor qualidade de vida que a tireoidectomia total, mas a longo prazo não tem tanta diferença. E após um ano, não tem estudo sobre isso. É uma outra área que dá para ser avaliada. E chegamos ao fim a mais um estudo de caso. É isso aí, gente. Até a próxima.